tem algumas leis que a gente fala, pô, mas assim, o sábado, né? Me convém? Quando não me convém, eu falo, não, então isso aqui, né, não vale mais, né? Quando me convém, aí eu, não, isso aqui ainda vale, né? Eu falei, então como é que eu sei, né, o que que vale e o que que não vale, né? Assim, olha, é uma lei moral ou é uma lei cerimonial, ritual ou civil da época? Se for uma lei moral, então ela ainda vale, né? Então, assim, é não matar, não roubar, não adulterar, né, não cobiçar. Então, assim, todas essas coisas morais, elas ainda se aplicam. Agora, se é ritual, se é sacrifício, se não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né, inclui inclusive a questão do sábado, né? Então, assim, se for ritual, então ela não faz mais sentido, porque Cristo já veio. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, Pai, toda honra, toda glória a Ti, Senhor. Gratidão, Pai, gratidão pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado, Pai, por todas as graças, Pai, todas as bênçãos, Pai, que o Senhor tem derramado, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor. Gratidão, Pai. Ensina, Pai, a gente ter um coração mais amoroso, Senhor, um coração mais misericordioso, Senhor, um coração, Pai, mais inclinado, Senhor, a ser grato, Pai, por tudo que o Senhor entrega a nós, Pai, ser grato, Pai, a tudo o que as pessoas, Pai, fazem a nós, Pai, todo o amor que nós recebemos, Pai, toda a generosidade, Pai, todo afeto, Senhor, que nós possamos, Pai, retribuir essa gratidão, Pai, retribuir, Pai, esse amor, Senhor, em obras, Pai, em atividades, Pai, seja num abraço, Pai, alheio, Pai, seja num abraço, num sorriso, Senhor, seja lavando uma louça, Senhor, seja estendendo a mão, Pai, a alguém que tem necessidade, Senhor, seja, Pai, reconhecendo, Pai, a sua grandeza a todo momento, Pai, em nossas vidas, Pai, seja transformando, Pai, a vida de um amigo, Pai, através das suas palavras, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Pai. Obrigado, Pai, por termos a oportunidade, Pai, de sermos o seu servo, Pai, de sermos o seu mordomo, Pai, por fazermos parte, Pai, das suas famílias, Pai, por estarmos aqui, Pai, prostrados a Ti, Pai, reconhecendo que sem Ti, Pai, nós não somos nada, Senhor. Obrigado, Pai. Continue nos protegendo, Pai, e trazendo revelação, Pai, da Sua palavra, Pai. Trazendo, Pai, revelação daquilo que o Senhor quer hoje, Pai, revelar para cada um de nós, Pai. Que esses desafios, Pai, que nós temos, Pai, na leitura desses capítulos, Pai, que o Senhor possa, Pai, transformar, Pai, as nossas mentes, Pai, e colocar as palavras nas nossas bocas, Pai, de acordo com aquilo que cada um de nós precisamos receber, Pai. Obrigado, Senhor. Nos guia, Pai. Cuida de nós, Pai, a cada momento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Então, ontem a gente teve o livro os 3 primeiros capítulos de Levíticos, né? E a gente viu aqui no primeiro capítulo, que basicamente aí o primeiro capítulo foi sobre o Holocausto, né? Onde era um animal ali, um boi ali, era totalmente sacrificado ao Senhor, né? Então não existia participação do sacerdócio e nem de quem tinha doado, né, para se alimentar daquele boi. Então ele era totalmente sacrificado, né? O segundo também era dos manjares, né, no qual existia né, a entrega ao Senhor, né, as primícias ao Senhor, mas o sacerdote ele poderia, né, participar também daquele manjar, então ele poderia se alimentar daquilo também, né? E aqui ele não era sacrifício, né, de animal, era um prato, né, era uma comida ali especial que eles faziam. Já no terceiro ali, era o sacrifício pacífico, no capítulo 3. Quando ele fala sacrifício pacíficos, significa que é um sacrifício onde a pessoa que faz a oferta, ela também vai participar, né, de se alimentar daquilo. Então, vai entregar a Deus, né, o sacerdote também vai se alimentar daquilo, né? E, e a pessoa também que está entregando também vai se alimentar. Lembrando que isso aqui não é um churrasco, tá? Isso aqui não é é uma cerimônia, né? Então, existe
um respeito grande ali naquele, né, naquele ato ali. E a pessoa também ela vai poder participar e comer também daquele sacrifício, tá? Então toda vez que a gente lê aqui sacrifício pacífico, significa que existe uma participação também, né, de quem está doando, né, aquele alimento. A gente vai ver agora aqui dentro do próximo capítulo 4 vários pontos interessantes aqui. Eu fiz várias anotações para a gente depois estar discutindo, mas eu queria ir lendo parte a parte, porque aí a gente consegue ir discutindo conforme o que eu fui estudando, para a gente trazer aqui para a gente refletir um pouco em trechos, né? Então, se alguém que pudesse ler para a gente do versículo 1 até o versículo 12 do primeiro trecho do capítulo 4. Sacrifício pelos erros dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve dizer, e obrar contra um deles, seu sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá, pelo seu pecado que pecou, um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho e degolará o novilho perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote mostrará o seu dedo, rio sangue, no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as portas, aliás, também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. E os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho e sobre o fígado, com os rins tirará. Como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote apará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça, e as suas pernas, e as suas entranhas, e o seu esterco, todo aquele novilho levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Né? Glória a Deus. Então aqui, ó, esse primeiro trecho aqui, ele está falando sobre os sacrifícios para o sumo sacerdote, né? Para o sacerdote. E a gente vê aqui que depois a gente vai ler nos demais, são outros animais que serão entregues aqui, né? Mas esse aqui ele pede um novilho, né? Que é um. Depois estava até fazendo uma classificação dos animais, né? Mas o novilho é um boi jovem, né? É como se fosse um touro ali, né? Um touro jovem ainda. Então é um preço mais alto ali que, né, Deus pedia
para poder perdoar o sumo sacerdote caso ele fizesse algum erro ali, né? Caso ele pecasse, né? E os pecados aqui, se a gente for notar, são pecados por ignorância. O que que significa pecado por ignorância, né? Então, ele pecar, por exemplo, por alguém pecar, né? Não só ele, mas, por exemplo, por desconhecimento, por um descuido, né? Uma fraqueza humana, né? Mas ele não inclui, por exemplo, uma rebeldia, né, deliberada, por exemplo, né? Uma rebeldia da pessoa, né? Então, são formas de cobrir o pecado da pessoa no qual a pessoa ela, né, peca, né, como nós pecamos, nós humanos, né, pecando, né? Mas naquela época, né, uma forma de eles se reconectarem com Deus, né, era através da expiação, né, de um animal, né, através do sangue de um animal, né? Então, quando a gente for lendo aqui, eu vou passo a passo aqui para a gente refletindo algumas coisas, depois acaba sendo repetitivo, né? Mas é legal a gente ter essa visão aqui, porque ela vai ajudar bastante lá na frente para a gente, ó. Então, disse mais o Senhor a Moisés, né? Fala aos filhos de Israel, dizendo que quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve, né? Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, ofereça pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Então aqui você já mostra que assim, não é porque o sumo sacerdote que está acima de Deus, né, que está livre de pecado, né? Então ele também peca, né? Ele também, né, está à deriva, né? Ou seja, na dependência do Senhor, né? E aqui mostra também que quanto maior a autoridade, né, maior é o peso também do pecado, né? Maior é a oferta que tem que ser feita para cobrir aquele pecado, né? E a gente vai ver depois que o pecado dele, né? Aqui tem até anotações aqui que eu fiz aqui, depois eu vou repassar as anotações para ver se ficou alguma coisa de fora. Vamos lá. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho. Isso aqui tem uma representação também. Quando a pessoa peca, né, não é o sacerdote que põe a mão, é sempre o pecador que põe a mão sobre a cabeça do animal que vai ser sacrificado. A representação que eles tinham aqui é que o pecado que estava na pessoa, ela passava para o animal. Então a gente vai ver depois outras pessoas sacrificando também, é sempre a pessoa que pecou que põe a mão sobre o animal. O próximo trecho, por exemplo, é do povo, né, da congregação inteira. Então todo o povo, toda a congregação põe a mão sobre a cabeça do animal. É como se os pecados, né, do povo passassem para o animal que será sacrificado. Aqui é a mesma coisa. Então o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do animal, né, e depois, né, imolava, né, perante o Senhor. Então, como se o pecado dele estivesse passando para o animal. Então, o sacerdote ungido tomará o sangue, né? Aqui ele vai pegar o sangue. Então, ele não levava o animal morto para dentro da tenda, né? Para dentro do tabernáculo. Ele tinha um daqueles utensílios, né? Era uma vasilha para ele poder pegar um pouquinho de sangue, né? E ele vai levar né, o sangue do novilho e trará a tenda da congregação. E aí ele vai para dentro da tenda. Lembrando, como é um lugar sagrado, né, o animal que estava com os pecados, ele não podia entrar dentro da tenda, né? E aí ele molhava os dedos, né, e ele aspergia, né, 7 vezes perante o Senhor, né, diante do véu do santuário. Então o que que é aspergir? Aspergir ele colocava os dedos ali e ele espirrava, né, como se você estivesse espirrando, né, água, né, que a gente faz com água, por exemplo, né? Então ele aspergia, ele passava os dedos ali no sangue e ele, né, espirrava 7 vezes diante do altar, diante do véu, né? E ele não fazia isso no véu, né? Ele tomava um espaço, né? Porque para não sujar o véu, né? Então ele dava algum espaço, mas ele era diante do véu. E aquele diante do véu, ele significa diante de Deus, porque Deus estava ali, né? No Santos dos Santos, né? Atrás do véu estava a arca, né? Atrás de véu, né, Deus habitava, né? Então diante de Deus ele aspergia aquele sangue que era o que ia expiar os pecados do qual o novilho tinha sido sacrificado naquele momento. Então, assim, esse é o significado, né, disso daqui. E aí tem uma representatividade muito forte isso daqui quando ele asperge no véu, porque lá na frente, quando Jesus vem e faz, né, o sacrifício absoluto, né, o véu é rompido.
né? O véu se rasga de ponta a ponta, né? Então é onde a gente tem acesso a Deus, né? Onde a humanidade se reconecta, né? com Deus, né? De forma permanente. Então não exigia mais o sacrifício dos animais justamente por isso, né? Porque era naquele momento onde fazia, né? Aspergia o sangue ali diante de Deus, diante do véu, é que fazia a expiação do pecado. Mas essa expiação ela era temporária, né? Ela não era definitiva, tá bom? E aqui era era onde realmente acontecia, né, o perdão do pecado, né, a expiação daquele pecado, tá bom? Então vem aqui, ó. Então, o ungido tomará o sangue, molhando os dedos, aspergirá de 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso. Então, se a gente lembra que na frente do véu tem o altar do incenso, né? E não era sobre onde queimava o incenso, né? Ele molhava os dedos, ele molhava a mão no sangue, e ele passava nos chifres que tinha na ponta do incenso, do incensário, né? Da, dali da- ele tem até um nome, ele não chama de mesa, ele chama de altar, né? É o altar do incensário, né? Então aqui, também daquele sangue, né, os chifres do altar de incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho ele derramará à base do altar do holocausto. Ele ia lá para fora, ele saía de dentro. Então primeiro ele, né, expiava, né, o pecado, aí agora depois ele ia lá para fora, né, da tenda, né? E aí ele ia derramar aquele sangue lá no altar do holocausto, que esta que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, né? A gordura que está sobre eles e junto aos lombos e o redenho sobre o fígado com os rins, né? Tirá-los como se tiram do novilho do sacrifício pacífico. Saúde, seu Mário. Então aqui o que que ele faz, né? Ele pega todas as partes mais nobres, né? É, as partes internas ali e ele sacrifica, né? Ele queima ali no holocausto, no altar do holocausto. Porém, existe uma parte curiosa aqui, né? Que é o couro do novilho, né? A sua carne, a cabeça, a perna, tem algumas outras partes do novilho ali que eles vão levar para fora do arraial e para queimar lá fora do arraial. E qual o significado disso aqui, né? Por que que já o holocausto está ali, o altar está ali, por que que já não queima ali, né? É porque ali é onde ficou o pecado. E o pecado não habita com o povo, né? Não habita com o povo de Israel, não habita conosco, né? Então o pecado ali, o que que acontecia? Aquelas partes que tinham sobrado, eles queimavam mais fora do tabernáculo, fora do arraial, né? Significando que os pecados não habitavam mais entre eles, né? E ali eram queimados todas essas partes aí. Esse é o significado desse trecho. Deixa eu ver minhas anotações aqui, ver se tem alguma coisa interessante. Entendeu? Então, primeiro aqui, né, esse trecho de versículo 1 ao 12, refere-se ao sumo sacerdote, né? Mesmo sem intenção, o pecado continua sendo pecado, né? O sacerdote também precisava, né, de expiação, ele também precisava expiar os pecados dele. Ninguém está acima da necessidade de perdão. Olha que, né, que importante, né? Porque assim, o sumo sacerdote não é porque ele é o sumo sacerdote que ele não precisava pedir, né, perdão pelos pecados ou pelas atitudes dele, né? O sumo sacerdote ele representava o povo de Deus, né? Por isso o pecado dele, né, afetava toda a nação, né? Então é importante, né? É importante que, inclusive, a gente vai ver aqui que ele tinha mais importância do que um líder ali dentro, né? O sacrifício, o animal que seria sacrificado para ele, ele tinha até um peso maior, né, do que o próprio, né, de um líder ali dentro, né? Lembrando que a gente não tinha rei aqui ainda, né? Mas a gente tinha líderes, né? A gente tinha líderes que organizavam, a gente tinha outros sacerdotes também, né? A gente tinha juízes ali dentro também, né? Então a gente tinha outro tipo de liderança ali entre eles. O bezerro era o mais alto, né, valor ali, né, de oferta, né? Então maior a responsabilidade, era maior a exigência, né, de Deus, né? Aqui fala também da imposição das mãos, né? Só o sumo sacerdote ali, na verdade, né, que passava os pecados nesse caso aqui, nesse trecho, né? O sangue representa a vida mais a expiação, né? A gordura
mais algumas outras partes a Deus, né? E o restante, né, era queimado fora do arraial, né? Como eu comentei, né? O pecado foi removido, né? Impureza separada do povo, não é tratado de qualquer forma, né? Ignorar o pecado não elimina consequências espirituais. Acho que é uma outra lição também, né? Mesmo que o pecado for por ignorância, porque aqui diz, né? Se por ignorância de pecar, né? Então, mesmo que o pecado for por ignorância, e aqui a ignorância que eu coloquei aqui, que eu vi aqui, né? Que é por descuido, uma fraqueza humana, né? Não rebeldia deliberada, que quanto maior a posição, maior a responsabilidade, né? Ah, tá bom. E como que isso se aplica em Cristo, né? Então, aqui, ó, mesmo padrão que é aplicado em Cristo. Então, um animal morto, né? Então, Cristo foi morto, né? O sangue foi derramado, né? Então, o sangue também, né, foi derramado, né, do animal aqui, o sangue também foi derramado de Cristo, né? E o corpo foi queimado fora do arraial. Então, a gente lembrando que Cristo, né, quando ele foi sacrificado, ele estava fora, né, de Jerusalém, ele estava fora, né? Então, como se, né, então, assim, se a gente for trazer o paralelo entre o que fizeram nesse sacrifício e o que fizeram com o Cristo, é o mesmo paralelo, né? Então, Cristo foi o animal, né, o Cordeiro de Deus, né, que veio, né, e foi sacrificado, né, e expiou os nossos pecados, né, de forma definitiva, né? Então, aqui fala que, acho que lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 11 ao 12, fala: Jesus também sofreu fora da porta, né, trazendo justamente uma referência a isso, né, no qual ele também foi queimado fora do arraial, né, ele foi queimado fora né, do povo ali, né, excluído ali, e cumprindo realmente, né, a palavra ali. Amém? Se alguém quiser comentar alguma coisa antes de a gente seguir para o próximo trecho, eu tenho algumas outras anotações para os próximos trechos. Tamires, para ler o próximo trecho para nós, Tamires? Ah, ela não está lá. Aí, ó. Eu tô Ah, tá. aqui. Bom dia, Thaís. Não, do 13, né? Lê do 13 até o 21 para a gente, por favor. Eu estava aqui também ouvindo, né, Fábio, a explicação e estava perdão, e estava aqui imaginando que o povo, né, o povo ele pecava já sabendo que no final do ano, né, não sei se era final ou a época que era que eles faziam esse sacrifício que era anual, né? Esse aqui Era, ainda não. Esse aqui era quando tinha um pecado, que era identificado, que ele soubesse que ele tinha pecado, ou alguém falasse para ele que ele tinha pecado, ele tinha que fazer. Esse aqui ainda não é o anual ainda. aí lá na frente que ele se torna anual, né? Vai ter o anual depois lá na frente, isso mesmo. Porque hoje, né, eu me foquei mais no anual, né? Porque a pessoa já pecava já sabendo que ia ter que fazer o sacrifício, né? E hoje a gente tem esse privilégio também, mas também um pouquinho até mais difícil, né? Porque a gente peca, a gente pede perdão a Deus, a gente não precisa, né, fazer esse sacrifício, mas a gente tem que se moldar, né? Se moldar a cada dia para que a gente não venha fazer mais, porque é totalmente diferente, né? O nosso pedir perdão do que a gente fazer esse sacrifício de antigamente, né? Como o povo antes. Então, se tornou um pouco mais difícil e que a gente tem que cada dia se moldar para que a gente venha se esforçar para não fazer mais, né? Os erros. Então, Isso aí é vamos. uma coisa interessante que você falou, né? Porque antigamente, a gente lembra que a gente não tinha leis e a imoralidade era muito grande, né? Então o povo fazia né, tudo, né, que era de imoralidade, o povo acabava fazendo, né? Então Deus trouxe, né, todas essas leis, né, através de Moisés ali, justamente para direcionar o povo, né, do que era certo e o que era errado, né? Mas, porém, o povo não estava sendo transformado internamente, né? Estavam fazendo aquilo por medo, né, de Deus, né? Mas não transformado. Com a vinda de Cristo, né? Com Cristo, né? é, os- Aliás, assim, antes do sacrifício de Cristo, né? Mas com os ensinamentos de Cristo
aqui na Terra, com o ministério dele, né, ele foi ensinando ao povo de que o que importava não era né, o a cumprimento dos rituais ali, né, o cumprimento das leis. O que importava realmente era o nosso coração, né? Como o nosso coração estava, né, em relação ao próximo, né? Como o nosso coração está em relação a Deus, né? E quando ele veio e passou, né, pelo sacrifício ali e nos reconectou com Deus, né, e hoje o Espírito Santo habita em nós, hoje a gente tem uma relação com Deus muito mais profunda, né, muito mais íntima, né, então a gente tem uma comunhão maior, né. E aí uma das perguntas que me saía aqui ontem, bastante perturbado em relação à questão das leis, né, do cumprimento ou não cumprimento, porque quando a gente olha a palavra aqui, né, tem algumas leis que a gente fala, pô, mas assim, o sábado, né, me convém? Quando não me convém eu falar, não, então isso aqui, né, não vale mais, né, quando me convém, aí eu, não, isso aqui ainda vale, né, eu falei, então como é que eu sei, né, o que que vale e o que que não vale, né? E aí eu tava tentando, né, perguntar aqui, né, olhando o nosso amigo aqui, tentando desvendar essa, né, e uma das perguntas que eu fiz foi justamente essa, né, e acho que uma das coisas que ele me trouxe aqui que foi interessante, falou assim, olha, é uma lei moral ou é uma lei cerimonial, ritual ou civil da época, né? Se for uma lei moral, então ela ainda vale, né? Então, assim, é não matar, não roubar, não adulterar, né? Não cobiçar, né? Então, assim, todas essas coisas morais, elas ainda se aplicam, né? Então, se for uma lei que é questão moral, né? Então ela se aplica. Agora, se é ritual, se é sacrifício, se não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Inclui inclusive a questão do sábado, né? Então, assim, se for ritual, então ela não faz mais sentido, porque Cristo já veio, né? Cristo já cumpriu todas essas leis, né? Então essas leis já estão cumpridas. Eu acho que, né, ajuda a gente um pouquinho, né, ter discernimento né, de qual caminho, né, seguir, né? E uma outra coisa que ele traz, que a gente ouve muito, né? Misericórdia quero, sacrifício não quero, né? Então, eu acho que ajuda a gente também a embasar nas nossas leituras aqui, porque a gente pode começar a ler isso aqui e a gente se transformar, começar a querer seguir esses rituais, né? Eu lembro, por exemplo, lá no comecinho, quando a gente começou a estudar Gênesis, teve até uma discussão em relação a isso, né? Que acho que teve uma irmã que entrou e falou, não, tem que fazer aqui os festivais, aqui na minha casa todo mundo segue isso aqui, né, a gente segue esses rituais aqui, porque aí a gente se sente mais espiritualizado, a nossa transformação na nossa vida agora está sendo muito mais profunda. Por quê? Porque aí a pessoa ela começa a virar uma pessoa, assim, longe de discriminar quem seja quem for, mas a tendência é que nós queremos nos tornar um pouco mais legalista, né? Um pouco viramos legalista, achando que porque nós estamos seguindo rituais aqui, então nós somos mais espiritualizados. E não é isso que Jesus vem ensinar, né? Jesus vai falar assim, olha, ande em humildade, ande em amor, né? Ande em misericórdia, né? Ande, né? Tenha comunhão comigo, tenha relação. Eu quero o seu coração, né? Eu não quero né, o seu sacrifício, né? Então, quando eu falo aqui, né, misericórdia quer e não sacrifício, então lá em Oséias, capítulo 6, versículo 6 fala, ó, pois misericórdia quer e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos, né? Então, assim, ele não quer sacrifício de animal, ele não quer sacrifício, ele quer que você se relacione com Deus, ele quer que você tenha conhecimento de Deus, ele quer que você ande com ele, caminhe com ele, fale com ele, né? Deposite, né, tudo aos pés do Senhor, né? Aqui acho que Mateus 9,13 fala também, né? Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quer e não sacrifício. Olha que profundo, né? E lá em Mateus 12,7 ele fala também, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, né? E aí aqui não tem restante do trecho. Mas Jesus vem o tempo todo falando, né? Olha, não é sacrifício, né? É misericórdia, né? Não é cumprimento de ritual, é amor, né? Não é o que você faz, é o que você é, né? É o que você é, a sua identidade, né? Então, lembrando que a identidade ela tem três níveis, né? A identidade é quem eu sou, né? O que eu faço, né? E o que eu tenho, né? E tem muita gente que a gente pergunta assim, aí, né, que você, né, quem é você? Eu sou dono do não sei do quê. Eu sou não sei o quê. Eu faço isso, eu sou cantor, eu sou jogador de futebol. Não, quem é você? Quem é você? Eu sou um bom amigo, né, eu amo as pessoas, né, eu sou o filho de Deus,
né? Quem é você, né? O que você faz? Eu amo as pessoas, né? Então não é assim, não, eu faço sacrifício todo ano, né? Não, quem é você de verdade, né? E essa pergunta muitas vezes é difícil a gente responder, né? Porque geralmente quando alguém pergunta quem é você, a pessoa fala da profissão dela, né? A pessoa fala do que ela faz, né? Ela fala do que ela tem, né? Então, assim, quem é você de verdade? Para eu conhecer você, né? Quem é você? E isso é uma reflexão, né, que Jesus trazia para a gente, né? Eu quero saber quem é você de verdade, né? Você tem olhado para quem é você? Quem vocês têm sido, né? Não o que você tem ou o que você sabe fazer, mas quem você tem sido de verdade no dia a dia, né? Então, né, Jesus vai muito mais a fundo, né, quando ele fala isso, né? É igual quando a gente fala de adultério, né? Adultério não é só não olhar ou só não sair, né? Adultério é não pensar. Olha a profundidade que Jesus vem, né? Então é realmente um outro nível, né? Um outro patamar né, que Jesus vem trazer. Então as leis elas serviam para guiar, né? Para apontar o que era errado, o que não era errado. Mas Jesus vem e fala assim, mas agora ó, mantenha a lei como direcionamento moral da sua vida, né? Esquece os rituais, agora vocês já aprenderam, né? Agora vai para a moralidade, é a moralidade que eu quero, é o seu coração que eu quero, não é mais cumprimento de rituais, né? Não é mais sacrifício, não é holocausto, né? Eu quero que você ame, né? Eu quero que você seja transformado, né? Verdadeiramente, né? Não mais só externamente, mas verdadeiramente, internamente, é essa transformação que eu quero, né? De vocês. Amém? Acho que a Amém. Tamires É isso aí, pastor. fechou a É câmera. lembrar, viu, Fábio? É Muito bem. lembrar que nós estamos no tempo da graça. Isso que é importante. Se a gente for analisar, nós vamos ver que quando Jesus Cristo esteve aqui na Terra, que andou com os discípulos, teve determinado momento que os discípulos queriam que Deus mandasse fogo para destruir aquela cidade que não quis receber ele. E Jesus falou: não, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nós estamos no tempo da graça, agora. Deus quer que nós vivemos, todos nós, em comunhão, independente da religião, independente do credo. Mas as pessoas não conseguem compreender. As pessoas vivem se degladiando, sabe, deixando o inimigo tomar conta, atuar nas nossas vidas. É aí que entra o confronto, as desigualdades, a ignorância, a estupidez, a violência, né? Mas nós estamos no tempo da graça. E Jesus Cristo veio para mudar essa situação, para que nós possamos ver em união com todos. Tanto é que a palavra fala, se possível, andar em união com todos, independente de credo, religião, cor, enfim. É uma coisa assim interessante. Misericórdia quero e não sacrifício. Às vezes a pessoa sacrifica tanto numa coisa, põe em pauta tanto uma coisa e esquece que a misericórdia é tudo na vida da gente. Se a gente é misericordioso, a gente abraça o irmão Mário, a gente abraça Caio, a gente abraça a Ruth, a gente abraça todo mundo. Então, a misericórdia quero e não sacrifício. Um determinado pastor falou para mim assim, irmã, eu vou jogar essa lei assim que está demais. Lei que diz assim, dogmas. Às vezes o sacrifício, a pessoa quer botar a pessoa, o membro da igreja, em um sacrifício que ele próprio não aguenta carregar, que é o jugo pesado. Então, o dogma de homem faz com que a misericórdia de Deus não seja exercida no ser humano. Então, moral da história, ele estava perdendo membro. Por que disso? Porque a gente não pode relaxar, mas também não pode prender. A gente não pode deixar solto demais e também a gente não pode aprisionar, como eu acabei de falar, prender, né? Então, ele estava dizendo que não estava aguentando porque era muita pressão com menos misericórdia. Então, para que muita pressão e não tiver misericórdia? A misericórdia é de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo
Ele relatava ali, ó, olha para mim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que imitador de Cristo vai a pique? Será que imitador de Cristo quer resolver tudo no pau? Será que imitador de Cristo quer ser ele e deixar o reino de Deus por fora? Imitadores de Cristo faz o que o Espírito Santo ordena. Então, por isso que quando a gente está na brecha, na presença de Deus, quando a gente sai da presença de Deus, a gente cai. Como aquele povo que foi levado saiu do Egito, foi para ver a terra prometida, e aquele povo saiu da presença de Deus. E o povo caiu e foi fazer o quê? Um Deus para ele adorar, achando que seria alguma coisa. Mas uma coisa eu digo, meus amados, não vamos sair da presença de Deus. Vamos ter misericórdia e não sacrifício. Muitas pessoas dizem, o senhor Fábio falou aí que a pessoa chegou lá e falou, tem que ser do jeito que é dentro da minha casa, tem que ser assim, porque quer. Então, nós estamos devotos disso, nós não vamos parar de fazer isso, nós vamos deixar de comer carne, porque todo mundo aqui tem que comer. Foi a vira-largata. Então, não é assim, não é por força e nem por violência, tudo pelo amor de Deus, tudo pela misericórdia de Deus. Sacrificar não, porque quando você quer sacrificar, você mata seu irmão. Você mata seu irmão. Para que sacrifício? Para você matar o seu irmão? Então, vamos ficar na dispensação de Deus e deixar o Espírito Santo falar conosco como é devido. Porque, às vezes, quando o homem ele se impera, ele cai. Porque quando sai da presença de Deus, o império do homem não é mais de Deus. Então, é Deus, para Deus e por Deus. Muito obrigada por essa oportunidade. Deus abençoe. Vou ler aqui também no livro de 1 Samuel 15, 22, né? Porque acerca desse sacrifício tem vários termos também, né? Que a gente pode colocar, e aqui fala sobre a obediência, né? Que diz assim, ó, 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender é melhor do que a gordura de carneiros, né? Então, eu olhei assim a explicação de cada um e vi que tem vários sentidos. Acerca do sacrifício, tem o nosso sacrifício que nós temos que obedecer acima de tudo a palavra de Deus, o Senhor, o que o Senhor fala conosco, e o sacrifício que às vezes colocamos na vida de outras pessoas, né? Como, né, acerca que vocês falaram, quando a gente determina que as pessoas têm que sacrificar, mas isso tem que ser voluntariamente, né? Tem o sacrifício interno, né? E o E, externo, né? O de ritual e o sacrifício de entrega, né? É o que você falou, né? Obedecer a Deus, não matar, não roubar, não adulterar, né? É interno, né? Agora, né? Sacrificar o animal, né? Essas coisas eu acho que é isso que você quer dizer, né? Desculpa, Thalita, é, cortei você. não, mas é isso mesmo. Tem vários sentidos nas nossas vidas que a gente tem que entender para a gente poder saber organizar e não sacrificar além daquilo, e a gente sacrifica de um lado, de outro, mas acaba não obedecendo o que realmente Deus quer. Então acaba não valendo de nada, Eu né? acho que O que Desculpa, Thalita, achei que você tinha terminado. Pode falar. pode falar. Eu acho que disso daí que a gente está falando agora, lá em Êxodos, aquela parteira, né? Ela trouxe um ensinamento muito profundo, né? Porque assim, obediência a Deus é não mentir, mas a Deus vale mais a vida. E ela mentiu para preservar a vida. Então, quando o faraó veio para ela, falou: por que você não está matando as crianças quando nasce? Não, não, é que é o seguinte: quando as hebraicas, elas são muito fortes, então quando as mulheres chegam aqui, os neném já nasceram. Então, ela mentiu para salvar uma vida, né?
Mas a princípio, mentira não é de Deus. Mentira não é, né, não é algo que Deus quer. Mas Deus ele olha mais, né, a vida, né, do que o sacrifício. Então, para ela, por exemplo, ser salva, ela poderia falar: não, eu não minto, então eu vou lá, vou matar. Mas eu não estou mentindo. E Deus ia olhar e falar: mas você tirou a vida, né? A vida ela é mais importante, né, do que. Então, assim, ela olhou mais pela criança do que por ela. Porque por ela, para ela ser salva, ela tinha que fazer o quê? O sacrifício, né? Cumprir aqui, não vou mentir. Mas e o outro? Não, mas eu perante Deus, eu tô tudo certo a minha conta com ele, porque eu tô obedecendo ele. Mesmo que você tá tirando a vida do outro, né? Uhum. Então, né, Cristo vem e traz justamente isso. Deus fala, não, né, preserve a vida, preserve, né, o amor, preserve, né? Então, assim, a vida ela é mais importante, né, do que o sacrifício. Então, quando você se sacrifica em pró, né, quando você se sacrifica, mesmo que o outro vai sofrer, né, com aquilo, né, mesmo que o outro vai perder a vida, no caso ali, né, você está olhando para você, né? Agora, quando você se sacrifica, né, verdadeiramente, que é abrindo mão de si mesmo, né, para salvar a vida do outro, é isso que Deus, né, se agrada, né? Isso é muito forte, né? Muito forte isso daí. Mas aí, para mim, nessa visão das parteiras, teve algumas verdades ali. Porque realmente as hebreias elas eram fortes. Então, muitas das vezes, a minha conjectura, sabe, Fábio? Possa ser que elas chegaram e realmente elas já tinham parido. E outra das vezes não. Então, ela contou ali uma verdade que já tinha acontecido, sabe, com elas. Então, acho que não foi assim totalmente uma mentira que elas deram ali para Faraó para salvar, né? Mas sendo que elas obedeceram mais à voz de Deus, né? Que era não matar aquelas crianças, como você falou. Já pode ler ou você quer falar mais alguma coisa? Não, eu tô tentando ver aqui se ficou claro que era uma mentira ou não. Mas aqui, ó, né? E responder as parteiras ao faraó, né? É que as mulheres hebreias, né, hebraicas hebreias, não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou, né? E se tornou muito forte, né? Porque as parteiras temeram a Deus e ele lhe constituiu família, né? É, amém. É, vamos continuar? Você lê pra gente, por favor? Eu leio. Amém. Obrigado. O sacrifício pelos erros do povo. Mas se toda a congregação de Israel errar e um negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciões da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação, e tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará. E o sacerdote por eles fará propiciação,
e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará, como queimou o primeiro novilho, e a expiação do pecado da congregação. Até aí, Fábio. E o meu Amém. tá na marcação, né? Que você quer? Isso, isso. Aqui a gente vê aqui que é o pecado coletivo, ele está falando, né? E vê aqui que o pecado coletivo é o pecado da nação inteira, né? Todo o povo de Israel ali. E você vê que é um pecado que tem o mesmo peso, né, do sumo sacerdote, que é a autoridade máxima espiritual ali dentro, né? Junto com o povo, né? Então a gente vê que aquilo que o povo faz, né, conta muito, né? Então a gente, por exemplo, vivemos um período aí grande aí de carnaval, por exemplo, né? Então, assim, aquilo que o povo faz, né, conta espiritualmente, né? Então, não é só alguns dias, né? Não só um pouquinho, né? Então, assim, para que realmente a gente tenha a percepção aqui, a própria palavra fala, né? Que aquilo que o povo faz, o direcionamento que o povo faz, né? Tem impacto, né? Na vida espiritual daquele povo, né? Então, a gente vê o tamanho que é a importância, né, do coletivo, né, também, né? Então, o pecado coletivo não intencional, né, mas ainda pecado, né? Então, o pecado é, é primeiro uma crise de relacionamento com Deus e depois é uma crise legal, né? Então, voltando lá na questão de aspergir o sangue, né, diante de Deus, né? Primeiro a gente está ali tratando relacionamento com Deus. E aí quando o sacerdote, o sumo sacerdote sai da tenda, né? O sacerdote sai da tenda e vai queimar o animal, aí ele vai treinar, né, vai tratar né, a crise legal, né? Infringiu a lei, né? Mas primeiro ele trata o relacionamento. Por isso que tem essa ordem. Por isso que ele não queima o animal primeiro e depois ele pega o sangue e vai, né, diante do Senhor lá dentro da tenda. Não, primeiro ele vai tratar o relacionamento com Deus. Depois que ele trata o relacionamento com Deus, aí ele vai, né, fazer o pagamento, né, da dívida que ele tinha ali, né, que era queimar o animal, né. É, então aqui também é um novilho, né? O pecado coletivo também tem um peso máximo. Aqui no versículo 15 também fala que, né, é o coletivo, os anciões da congregação colocam a mão sobre a cabeça do animal, né? Então ele passa o pecado coletivo, né, que afeta a comunhão espiritual com Deus, né? E aqui fazendo um paralelo com Cristo, né? Então o Cristo que tinha o povo de Israel, né, que, né, tinha um pecado coletivo, né, e era usado um novilho, né? E aqui, já em Cristo, é a humanidade que também tinha um pecado coletivo e foi Cristo, né, que se sacrificou por nós, né? Então aqui está falando, lá, eu tenho algumas anotações. Então, primeiro, né, é o sangue diante do véu, né? E o sangue diante do altar do incenso. Então, isso aqui é a parte da purificação, né? Porque a gente está falando da restauração da comunhão com Deus. E o terceiro, que é o sangue do holocausto, aí sim é a restauração, né? Se a gente lembrar, é, que o véu é o problema central, né? O véu era o problema que tinha ali dentro do tabernáculo. O véu era o problema que a gente tinha, né, antes de Cristo, né? E quando o Cristo veio e se sacrificou, foi onde esse véu foi rasgado, né? E o incenso também, a representação do incenso, lembra que ele vai lá e coloca a mão com sangue na ponta dos chifres do incenso no altar? É oração, né? É acesso, é comunhão, né? Então é a porta que a gente precisa usar até hoje, mas não é mais material, não é mais físico, né? Mas ela ainda existe, que é o caminho da oração, né? Que é o caminho da comunhão com Deus, né? E o sangue do holocausto, né? No caso ali depois, era o pagamento, né, simbólico, né? Que quando a justiça era feita, era o simbólico, né? Mas aí, naquela época, quando se usava esses animais, era simbólico. Mas depois, o símbolo, né? A parte simbólica, ela virou realidade com Cristo, né? E virou permanente, né? Amém? O sacrifício pelos erros de um príncipe. Quando um príncipe pecar e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, aquilo que se não deve fazer e assim for culpado, ou se o seu pecado, no qual pecou, lhe for notificado, então trará para a sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho, sem mancha, e porá sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará
no lugar onde se degola o holocausto. Perante a face do Senhor, expiação do pecado é. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote porém a expiação do seu pecado. Este lhe será doado. O sacrifício pelos erros de qualquer pessoa. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea, sem mancha, pelo seu pecado que pecou, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta, pela expiação do pecado, e o degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre a oferta do altar do holocausto. E todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha a trará, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação do pecado e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por ela, fará a expiação do seu pecado, que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Bem, aí a gente vê aqui, ó, algumas coisas já mudam aqui, né? Então tem o pecado do príncipe, né? Que ele já não usa um animal que era o mais caro, né? Que era o boi. Aqui no caso do príncipe é um bode. Mas o bode, assim mesmo, o bode era mais caro que a cabra e mais caro que a cordeira, né? Então, no príncipe aqui, quem que era o príncipe? Então, tem algumas anotações aqui, que era um líder, né, um chefe ali, por exemplo, de alguma tribo, porque lembra que não tinham 12 tribos, elas tinham chefes, né? Né, chefe, líder militar, por exemplo, né? Governante, uma autoridade que tinha ali, né? Mais elevada, né? Os juízes. Então, esses eram as autoridades, os príncipes aqui, né? Que ele se refere aqui na minha palavra, fala príncipe. Mas lembra que nessa época não tinha rei aqui, né? No povo de Israel. Né? Então, esse príncipe era um líder aqui, né? E era utilizado um sacrifício aqui, um bode, né? Mas aqui já tem uma diferença, porque aqui ele faz o sacrifício, né? Ele faz expiação, né? Diante do Senhor, ele queima ali no holocausto, só que ele já não pega mais os restantes, o resto. Desculpa, não, vamos voltar aqui, ó. E porá a mão sobre a cabeça e morará perante o pecado. Então o sacerdote, com o dedo, morará o sangue da oferta pelo pecado, os chifres diante do altar do holocausto. Aqui tem uma diferença muito grande, particular aqui, que é legal a gente entender. Quando o sangue ele é levado para dentro da tenda, para fazer asperjar, né, diante do Senhor, esse animal ele não pode ser comido pelas pessoas. Ele vai ter que ser totalmente queimado. Isso é uma coisa interessante para a gente entender. Quando nesse caso aqui, por exemplo, não é levado o sangue para dentro da tenda, então aquele animal poderia ser consumido pelas pessoas,
tá? Então aqui, por exemplo, nesse sacrifício, o sacerdote poderia se alimentar, né, desse alimento, desse animal. Então toda a gordura era ofertada, né, queimada, né, assim o sacerdote espiará sobre ele no tocante ao seu perdão e ele será perdoado. Aqui não fala se está comendo ou não, tá? Mas é uma curiosidade para a gente. Aqui já era o próximo, que é para a pessoa comum. Então a pessoa comum ela tinha dois tipos de animais. Ela podia usar uma cabra, né, ou uma cordeira. E aqui os passos são exatos. Ele só repete depois, né, falando, olha, caso não tenha uma cabra, pode usar uma cordeira, né? O cordeiro era o filhote de ovelha, né? De filhote de carneiro ali, né? Então ele era o animal mais barato, né? Que tinha entre eles, né? Então era o mais comum, né? E aí a gente vê, né, o paralelo, né? Cristo, como Cristo se humilhou, porque ele veio como cordeiro, né? Como cordeiro, né? Para tirar o pecado do mundo, né? Ele não veio como um touro bravo, né? Ele veio como um cordeiro, né? Então fala aqui, vamos lá. O pecado do líder é sério, mas não contamina o santuário, né? Como do sacerdote da congregação. Então por isso que não leva o sangue, né, lá para dentro da tenda, né? Porque ele não contamina, né, o santuário, né? O pecado de uma pessoa comum ou de um líder ali que não é um líder espiritual, né? Regra geral, quando o sangue não entra no santuário, a carne pode ser comida, tá? Não é refeição comum, né? Ela representa a participação na expiação, mediação sacerdotal, né? E remoção simbólica dos pecados. O príncipe, geralmente, o príncipe é filho de um rei. E o povo sabia que tudo tem um preço. Tudo tem um preço, até hoje tem, né? Tanto é que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é o que Deus nos dá, a vida eterna. E a vida eterna vem através da palavra de Deus, do conhecimento. E receber Jesus como Senhor das vidas. É uma transformação e mudança de valores. Amém. No capítulo Essa 5, palavra príncipe em hebreu é nazi, e a tradução dela é líder, governante, chefe, autoridade. Mas algumas traduções acabam traduzindo como príncipe, né? Até meio esquisito, porque na época não tinha príncipe, né? Como o senhor falou, né? é os filhos Mas do líder, né? Os filhos daquele que for é, líder. Então, porque para não é, ficar de fora, tem que pagar o preço também. Ah, porque meu pai não, é o chefe aqui, eu não vou. Não. é que aqui não é o filho do líder, é exatamente isso, né? Por isso que traz essa confusão, né? Acho que a tradução melhor não seria príncipe, seria líder, né? Porque, assim, não é o filho do líder ou o filho do juiz que vai pagar por isso. Não é os pecados do filho dele, né? É o pecado dele, né? É o pecado do líder, Ele. né? É quando você fala príncipe, dá a impressão que é o filho do, né? Na verdade, por isso que essa tradução palavra príncipe aqui, ela acho que ela não vai muito de acordo com a palavra original, porque o original aqui quer dizer líder, né? Quer dizer autoridade, né? E essa palavra príncipe aqui ficou meio esquisita na tradução que algumas Bíblias colocaram aqui, né? Mas o que ela quer dizer realmente é a autoridade ali, né? O líder ali naquela comunidade. Se a gente fosse olhar, né, a palavra original, né? Meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por a participação nesse devocional. O Senhor nos trouxe nessa manhã para os ensinamentos, as provas por que o teu povo passou no passado. E graças te damos, Senhor, porque hoje estamos no tempo da graça. O Senhor deu a sua vida por amor de nós, restituiu, Senhor, diante de ti, Pai. Hoje, todo aquele, Senhor, que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crê na palavra dele, será salvo. Então, Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos meus irmãos em Cristo, pela tua igreja, enfim. Peço perdão, Senhor, por tudo aquele, Senhor, que ainda não conhece a Ti, Senhor. E eles tenham a oportunidade, Senhor, através dos outros irmãos, ó Pai, de todo aquele que está na atividade, Senhor, possa levar a palavra para aquele que não conhece, Senhor, para que ele também venha conhecer a Ti e ser salvo, Senhor. Abençoa, Pai, a minha família, a família de cada participante, Pai. Abençoa, Senhor, grandemente. Abre a mente dos nossos corações, abre o nosso entendimento para que possamos compreender melhor a Tua palavra, Senhor. Abençoa este dia, abençoa o Fábio,
Abençoa a Tamires, a Ineide, a Ruth, o Caio e todos aqueles que poderão ver e assistir esse devocional, Senhor. E venha ser impactado pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Abençoa, Deus. Traz a transformação que precisamos, Senhor. Eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.